Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz preciosa de Jesus. Aos que estão em casa também, a nossa gratidão por estarem ligados aqui com a gente. Reúna aí também o seu povo e vamos juntos. Nós estamos num culto de instrução, isto é, um culto de ensino da palavra de Deus. E a Bíblia diz que são bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Parabéns a cada um que com certeza fez um esforço para chegar aqui. Nós estamos, de alguma forma, exercendo a nossa fé e chegando aqui com um propósito tão grandioso, nesse simples lugar, porém, com o coração inteiramente aberto para ouvir a voz de Deus. E como seria triste se Ele não falasse, mas como é bom saber que Ele está sempre presente, a ponto de dizer que nada nos separará dEle. Ele diz que aonde a gente for, Ele confirma os nossos passos. E é exatamente contando com essa presença gloriosa de Deus que nós vamos ler a sua palavra, que é Espírito e vida. Vamos ler 2 versos apenas, no Salmo de número 103. Salmo 103. Alguma pessoa entre nós pela primeira vez? Alguém nos visitando primeira vez? Não, né? Ali. Seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui nesta noite. A igreja está feliz com a presença do nosso irmão, diga amém. Muito bem. Aqui também, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, na graça do Senhor Jesus. Os 2 primeiros versículos do Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Podem tomar assentos. Amados, aqui está a palavra de Deus nos levando a compreender que Ele deve ser a nossa prioridade. O que às vezes a gente repete é que Deus não cabe em nenhum outro lugar em nossa vida, senão no primeiro lugar. Ele não pode ocupar um lugar secundário. Isso está claro. Jesus disse que uma pessoa que desejasse segui-lo na condição de aluno, de discípulo, de alguém que chega para aprender com ele, ele faz uma exigência. Qual a exigência? Ele disse: nenhum daqueles que deseja segui-lo e prioriza bens materiais, parentes, seja mãe, pai, filho, filha, amigos, ou mesmo a si mesmo, ele diz: não pode ser meu discípulo. Dá para a gente dizer amém? Olha que coisa, nós estamos sendo enquadrados, de modo que, se a gente não priorizar Deus, a gente não tem Deus. E sem Deus, o que é que sobra? Condenação. Sofrimento eterno. Então vem esse texto aqui,
E o salmista leva a sua alma, ele está agora fazendo uma convocação a si mesmo. Interessante isso, não é? Bendize quem? Bendize vocês ao Senhor, bendize o Senhor, recomendando isso apenas para os outros? Não, aqui ele é bem preciso. Veja que ele chega aqui e convida a própria alma. Bendize, ó minha alma. Sou eu. Tem que começar por mim. Nós precisamos dar o exemplo. Já pensou na condição de pai? Você convida a sua própria alma para bendizer a Deus diante dos seus filhos. Você na condição de cônjuge, você convida o seu cônjuge a partir do seu próprio exemplo. Você na comunidade, começando como adorador, cuidadoso, zeloso, criterioso, dizendo a si mesmo, como a palavra diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino de Deus. Tem cuidado de ti mesmo, porque se a gente não começar por nós, não vai começar por lugar nenhum. Não fique esperando que os outros façam o que você deve começar a fazer. Então aqui o salmista dá uma lição grandiosa, convida a própria alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como é que a gente bendiz o santo nome de Deus? É santificando a nossa própria vida. Sem santificação, ninguém absolutamente verá o Senhor. E se não vê o Senhor, como que você vai adorá-lo? Como que você vai bendizê-lo? Se você não tem nenhuma convicção na sua alma de que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, que se estende de geração em geração. Sem isso, a pessoa pode até citar o nome de Deus, mas ele vai olhar e vai dizer, são simples palavras ocas, porque me chamam Senhor, Senhor, mas não faz nada do que eu mando. E a vitória, e os céus, e a glória, não pertence àqueles que dizem Senhor, Senhor, mas àqueles que fazem a vontade do Senhor. Amém? Então a palavra vem enquadrando primeiro a gente, e depois não é um departamento nosso. Olha, eu vou adorá-lo quando eu for em casa tomar um banho, tomar um café, e botar uma roupa de festa, e um perfume, e chegar na igreja, então eu vou adorá-lo. Porque nesse departamento aqui, aí eu tenho condição de me concentrar e adorar. Não, meu filho. Você é um adorador 24 horas por dia, você pode dizer amém? 24 horas por dia. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que nos enxerga 24 horas por dia, e não apenas uma olhada por fora, Ele nos escaneia, Ele sonda mentes e corações. Então Ele sabe tudo. Jesus disse, eu sei as tuas obras. Eu recebo esta palavra dEle, dirigida a mim, e sei que Ele sabe. Então a gente não pode criar uma performance de oração, de retórica em oração, que seja diferente daquilo que nós carregamos na interioridade do nosso ser.
Isso soará como hipocrisia. E a todo tipo de pecado ele diz: não faça mais, e eu também não te condeno, mas não cometa mais. Ele não diz ai da prostituta que se arrepende, ele não diz ai do pecador moribundo, ele não diz ai de ninguém, mas ele diz ai de ti, hipócrita. Aos hipócritas ele diz ai de ti. Por quê? Porque o hipócrita ele tem duas caras. E é exatamente isso que Deus não quer. E aqui o texto, depois que o salmista se assume, fala a sua própria alma, reconhece que precisa bem dizer a Deus. Aí ele diz: e tudo o que há em mim, tudo é tudo. Tudo não é uma parte, tudo não é um departamento, tudo é a vida toda. Por isso, tudo o que há em mim, o meu entrar, o meu sair, o meu deitar, o meu levantar, eu tenho que carregar a integridade de viver na presença de Deus. E se eu cair, eu só tenho uma forma: reconhecer o meu fracasso, a minha falha, o meu pecado, e confessá-lo, e receber misericórdia de novo para continuar a jornada. Amém? Não é que a gente vai entrar num patamar de perfeição que você vai ficar incapaz de fracassar em alguma coisa, porque nós estamos num corpo humano que reina 24 horas por dia para nos derribar. Por isso mesmo, nesta carne fraca, ele não diz que a gente ore, ele diz que a gente vigie e ore. Isso nos leva a uma vida de alerta e não de sonolência. Aos sonolentos ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que bom que essa misericórdia chega na gente, toca na gente, mexe na gente. E a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado. Se cair, o Senhor levanta. Levanta porque Ele não carrega um coração inclinado, ele não está voluntariamente entregue ao pecado, ele está vigiando, mas vez por outra ele pode tropeçar sim. Paulo disse: o pecado que habita em mim. Muitas vezes eu quero fazer o bem, mas antes de fazer o bem, o mal que eu não planejei, não queria fazer, já cometi. Se fosse um perdão uma vez só, todo mundo aqui já estaria do inferno para lá, e eu na frente. Mas a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, diga glória a Deus. E Jesus nos dá a chance. Agora a gente não pode viver deliberadamente no pecado, descuidado, sem vigilância e absorvendo como uma esponja o lixo deste mundo. Não, nós precisamos nos isolar. E que isolamento é esse? É o processo de santificação, que é um processo que dura a vida inteira, desde que a gente se converteu, até o último dia aqui. Enquanto estivermos nesta carne, precisaremos de resistir, primeiro a nós mesmos, e depois as forças exteriores e os demais fatores que conjuntamente contribuem para que este mundo venha de alguma forma tentar neutralizar a nossa força, mas ele não consegue, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E a força do Senhor está presente com todos aqueles que o temem. Aí ele vem e diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Para bendizer o santo, eu preciso me santificar. Por quê? Porque ele mesmo disse isso: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então esse negócio de viver deliberadamente no pecado e dizer: quando morreu, que Deus o coloque em bom lugar. Que bom lugar é esse que ele nunca buscou? Bom lugar é a presença de Deus. Bom lugar é caminhar com Deus. Bom lugar é onde a gente estiver, Deus está presente. Mas a pessoa não quis nada com ele enquanto tem vida aqui. Depois que fica cálido, pálido e dentro de um caixão, agora está tudo ganho. Não é assim que a Bíblia diz. Depois da morte segue-se o juízo. E ao homem está ordenado morrer uma única vez. Ele não vai voltar de novo, não. Como dizem alguns, absolutamente. Estaria completamente contrário ao Evangelho, esse ensino está, aliás. Então, meus queridos, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele repete. Interessante, né? Em 2 versículos, ele está repetindo: bendize a minha alma ao Senhor. Agora entra o meu ponto desta noite, porque o nosso ponto hoje mais importante é este aqui. É quando diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lembrar o que Deus fez é honrar quem Deus é. Então vem aqui o nosso tema. Lembrar o que Deus fez é honrar o que Deus é. Amém? Por quê? Porque agora entra a questão de não esquecer. E aí todos nós vamos ter que tomar o cuidado de não esquecer. Por quê? A gente acorda e alguém já disse que viver é resolver problema. Se você acordou e não tem nenhum problema para resolver, você está morto. Tá certo? Se ao acordar e dizer: hoje eu não tenho nenhum problema para resolver, nada, você morreu e não sabe. Compreenderam? Então vamos entender isso, meus queridos. Aí você tem 1000 coisas, e essas coisas todas querem tomar conta do seu tempo. Aí, 5 minutos não é pouco tempo? Sim ou não? Em 24 horas, 5 minutos não é pouco tempo? Mas quantas vezes nós somos tentados a acordar e aí dormir, sem passar 5 minutos de joelhos dobrados, num lugarzinho separado, conversando com Deus. O Deus que nos fez, que nos alimenta, que nos mantém, que está nos vendo, que disse que o Espírito Santo, que nos foi dado, estará conosco para sempre. Você pode dizer para sempre? Para sempre é para sempre. Para sempre não é de domingo em domingo, no culto. Para sempre é simplesmente para sempre. E a gente precisa lembrar disso. Por quê? Porque essa mente é esquecida e a gente às vezes se entrega às emoções, e as emoções muitas vezes nos levam a precipitações em palavras, em pensamentos e em atitudes. E a gente age como se Deus não existisse.
a gente se posiciona como se não conhecesse a Deus, e aí a gente toma os mais diversos e diferentes caminhos, e a gente vai sendo engolido por uma demanda que requer de nós mais do que o que a gente pode dar, e a gente começa a se preocupar e falta calma para meditar, para orar, para ler a palavra e para aplicar a palavra à nossa vida, a fim de que então tenhamos forças o bastante para continuar a jornada, porque se nós não formos alimentados, a gente perde as forças e fica caído ao chão e perece. A gente precisa de força. E de onde vem a nossa força? Do Senhor vem a nossa força. Qual é o nosso pão? A palavra de Deus. E a gente não se alimenta, e quem não se alimenta perece. Então, aqui está: não te esqueças. Não te esqueças. Olha o que diz, e aí ele diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vocês já imaginaram? Ele está fazendo uma convocação aqui, que é basicamente até impossível. Por quê? Porque os benefícios do Senhor, vamos ver os benefícios, quais são? Quem pode ler, vamos ler. Salmo 40, verso 5, o que é que diz aí? São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Isto é, os benefícios do Senhor são mais do que o que a gente pode contar. E o salmista está dizendo aqui: não esqueça nenhum só. Isso a gente tem pano para as mangas, para nos ocupar, não é? Entregar a nossa mente e coração e meditar intensamente. Vocês lembram que a palavra diz: meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Informações repetidas na Bíblia como orientação para a gente. Por que meditar dia e noite? Para que a gente se dê bem. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se a gente quer se dar bem, olha o roteiro a ser seguido. Não é de outra forma. Não é de outra maneira que a gente vai se dar bem, porque isso vem para patrocinar a nossa vida. Mas a pessoa não tem paz, não dá uma parada. Aí ele chega e diz para a gente que anda com a cabecinha muito cheia, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Deus tentando acalmar a gente e colocando a sua mão sobre nós e dizendo: se aquiete, saiba que eu sou Deus. Tem 1000 coisas que você não pode, quem pode sou eu. Sem mim você não pode nada. E nós, rebeldes, muitas vezes não queremos dar atenção a isto.
E aí nos sobrecarregamos de preocupações as mais diversas, e ele chega e diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, pelo contrário, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é muito necessário que a gente escute hoje: não te esqueças. Se você se envolver muito com os problemas, você não vai ter tempo de vir à igreja, de parar para orar, de se alimentar da palavra, de clamar a Deus, de cantar um louvor, que seja a expressão real da tua alma diante dele, com intensidade de gratidão, dizendo: bendito seja o teu nome, ó Deus. Por isso que a gente diz aqui, e até já escrevemos isso até na página da igreja, dizendo: quando você for orar, começar a orar, você não comece logo: Deus, eu preciso disso, daquilo outro. Você vai e vê, o primeiro passo é, uma vez que nós falhamos, dizer: Deus, eu venho humildemente, mais uma vez, te pedir perdão. E agora, em segundo lugar, eu quero te adorar. Eu quero te adorar pelo que tu és. Tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente. És tu quem reina soberanamente. E eu quero olhar para ti, porque é olhando para ti que eu sinto segurança, porque tu és o Deus de amor, e tu és o Deus eterno. Não há ameaças quando nós estamos em ti, porque tu és o Deus eterno. Senhor, tu és o único, não há concorrente, não há outro trono paralelo. O trono é teu, o domínio é teu, e você começa a olhar para ele assim, em atitude de adoração, e aí você se encaixa aqui, você está bendizendo a Deus, e você diz: louvado seja o teu nome. Você já passou para um passo de adoração agora, de adoração para louvor, e você vai louvar a Ele. Você está na hora agora de louvar pelo que Ele faz no mundo inteiro, e você olha para a história, e você coloca diante dele como algo importante e referencial para a sua própria vida, e você vai exaltando em louvor. Depois que você olha para essa grandiosidade de Deus, o amor dele, o que ele faz, aí você traz para você de Deus: tu tens feito coisas grandiosas comigo, ação de graças agora, e você tem uma história de vida aqui para apresentar diante dele, embasando a sua própria gratidão agora, um coração extremamente possuído de gratidão pelo que ele fez na sua vida, os seus benefícios, os quais aqui a recomendação é não esquecer de nenhum só, mas a gente é incapaz de lembrar todos. É ou não é? Mas a gente lembra de muitos, não lembra? Então os que você lembrar, vai relacionando como gratidão, expressão da tua alma. Não faça
questão de não repeti-los, porque é importante que você não se esqueça, mantenha-se lembrado, e quando você está lembrando, você está adorando a Deus, você está adorando pelo que Ele é nesse momento, agradecendo pelo que Ele faz, e rendendo graças pelo que Ele fez na sua própria vida. Então, como são muitos, ninguém pode enumerar, nós temos razões sobradas para adorar a Deus sempre e eternamente. Por isso que o salmista chegou a dizer: enquanto eu viver, não é? Vou adorar o Senhor, porque Ele tem me feito muito bem, louvarei ao Senhor durante a minha existência. Isso é decisão de um cristão. E aí vem uma preocupação aqui, sabe por quê? Quando a coisa está apertando, parece que fica mais fácil da gente lembrar dele. Mas quando está tudo folgado, hein? Muita saúde, muito dinheiro, você foi ali, comprou um carrão novo, muito dinheiro na conta, uma agenda feita para dar uma volta ao mundo, e você fica lá, entrando lá e dando uma olhada nos locais que você vai passar e visitar. Eu quero saber da culinária lá, como é, o que é que eu vou degustar. E você já começa aqui a encher a boca de saliva, né? Pensando naquelas delícias. E aí você tem 1000 coisas. Família em ordem, tudo bem, muito amor, muito beijinho, tudo em ordem. Então, a pessoa pode ter uma tendência de esquecer aí. E vocês sabiam que a gente está dizendo é real? Vamos para Deuteronômio capítulo 8, versos 11 ao 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de haveres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, e depois de se multiplicarem o teu gado e o teu rebanho, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deu para entender? Ele está dizendo: cuidado, quando você estiver muito abastecido, quando você tiver todos os recursos, toma cuidado para que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Olha que perigo. Vocês já viram gente exaltada? Ah, mas esse aqui eu posso pisar nele porque é meu empregado. Então aqui eu tiro a capa e digo o que digo nu e cru. E se não quiser, dane-se. Coração elevado. Cuidado. Porque a quem mais se dá, mais se pedirá. Cuidado. Você é filho de Deus, não é? Então você tem que aprender com Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Olha que coisa. Gente, tem muita coisa aqui. Você sabia que todos nós somos orgulhosos? Todos nós, orgulhosos. Grande problema, a base do problema do pecado é o orgulho. A gente só recebe, mas quando a gente está bem farto mesmo, a gente dá uma olhada do lado assim, diz: mas tá sabendo que eu sou o cara? De alguma forma, eu sou o cara. E quando a pessoa diz assim, ele está descendo, porque
A soberba precede a queda. A gente olha às vezes para autoridades tão grandes, eles cresceram tanto, não é? É um sinal de queda. Quando você vê a pessoa se jactando muito, ele não se preocupa, vai cair, porque Deus diz que vai cair. Ele diz: o humilde eu levanto, mas o exaltado eu abato. E quem é que manda? É Ele, unicamente Ele. Então, gente, nem vamos esquecer, e não vamos deixar esse coraçãozinho se exaltar, não. Eu vi uma instituição que completou 100 anos, mas foi uma retórica, uma glória tão grande, uma história, e quem entrou por essa, viu que não é tão grande assim, porque grande aqui só tem um, é o Senhor nosso Deus, não é denominação, não, prega denominação não, meu filho, te acomoda. Tem gente preocupada com o CNPJ. Olha que batalha de tolo. Meu filho, calma. Prega o Evangelho de Jesus puro e simples. E deixa de confiar em estruturas e dar louvor a estruturas, porque toda honra, glória e louvor pertence a um só, o seu nome é Jesus. É Jesus. Aí quando você vê essa glória toda, você olha por dentro, aí tem um sepulcro bem caiadinho, bonitinho, mas dentro só tem podridão. Então, Deus dá a glória dele a outrem? A Bíblia diz que não. E se é homem de Deus, vai dizer: convém que ele cresça, eu diminua. Glória a Jesus. E a gente precisa exatamente não esquecer os benefícios do Senhor, que são mais do que o que se pode contar, e lembrar sempre. Não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor que te tirou. Foi o Senhor. Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Foi o Senhor que te deu. É bom que Ele te deu. Você tem algo bom? A Bíblia diz que toda dádiva boa e todo o dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombras de mudança. Então há uma pergunta na Bíblia, diz: vem cá, você tem alguma coisa que não tenha recebido? Isso é uma pergunta de um texto bíblico. Você tem alguma coisa que não tenha recebido? E se você recebeu, por que te orgulha, te vangloria, como se não tivesse recebido? Estou citando a Bíblia. É Deus fazendo essas perguntas para a gente. Então, meu filho, quanto mais você tem, mais você deve dar. Amém? Quem tem pouco, dá pouco. Quem tem muito, dá muito. É assim. Essa proporcionalidade. E ele diz: se você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Glória a Deus. Porque tem gente que só quer ser fiel no muito. E o caminho para chegar no muito? Você precisa começar a ser fiel no pouco. Você vai negociar com um talento. Não é esperar para ter 5 talentos para negociar, não. Porque se você disser: eu só vou negociar porque quando tiver 5, e não negociar com 1, ele vai chegar e vai tirar o 1 e vai deixar você sem nada. Isso é Jesus que está dizendo. Isso é ensino, isso é Bíblia. Então, vamos ser fiel no pouco. E quando chegar o muito,
a gente vai olhar para Jesus e vai ver que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele se fez servo e botou água numa bacia, botou uma roupa de serviço e foi lavar os pés dos discípulos, ensinando a gente que não há grande. Ele disse: o grande seja servo de todos. Essa é a regra. Esta é a regra. E esta é a beleza do Evangelho. Mas como é a beleza, aí se torna porta estreita para muita gente. Porque o exaltado não vem para cá, gente. O exaltado, se ele não se humilhar, ele está perdido. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A condenação veio. Não vai ser condenado, já está condenado. Ou a gente recebe de graça a salvação aceitando se humilhar diante de Deus, ou a gente já está condenado. Não é que vai condenar. E ele mesmo disse: eu não vim condenar, eu vim salvar, porque condenado já está. Então ou a pessoa decola para Cristo ou está perdido, não tem outra saída. E aí ele vem e diz: olha, toma cuidado, guarda-te. Não é lindo esse início aqui? Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus. Guarda-te disso. Como é que eu vou me guardar disso? Me tocando, me percebendo no caminho, me enxergando, tendo cuidado de mim mesmo, convidando minha própria alma para não se esquecer, enumerando dentro da minha possibilidade as maravilhas que Ele fez por mim, para que diante dessas maravilhas eu carregue um coração cheio de gratidão e de louvor a Deus. Mas aí ele prossegue. Salmo 106, versículo 21 diz o quê? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Aqui ele está indo para aquele povo que saiu, os hebreus que saíram do Egito com mão forte, com braço poderoso, mas pereceram no deserto. Tinha a promessa da terra prometida? Tinha, mas esqueceram-se de Deus, de tudo que Ele fez, e afrontaram o próprio Deus, e falaram mal do próprio Deus, e acusaram Moisés, e praguejaram diante do Senhor, dizendo que seria melhor ter morrido lá no Egito, e morreram no deserto, porque não mantiveram a fé e a pureza na caminhada. E a Bíblia diz que eles servem de exemplo para a gente, e que a gente deve olhar para trás, para essa história do povo. Eu acho que é 1 Coríntios 10 que diz isso, mas agora nós não vamos para ele, mas ou é o primeiro ou é o segundo, capítulo 10, vai tratar disso, dizendo que aquilo é exemplo para a gente não fraquejar, para a gente não esquecer os benefícios do Senhor. Olha agora, Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, agora vocês, tendo conhecimento de Deus, olha que coisa, gente insensata. Eu vou ler para os de casa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes
o coração insensato ficaram no escuro, tendo conhecimento de Deus, sabendo, mas não prosseguiram. Eles se anularam, se tornaram nulos, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador. E isso é anular a chance que a gente tem de adorar a Deus hoje, aqui e agora. Não é dizendo, quando eu chegar nos céus, como eu vou ser um maravilhoso adorador. Meu filho, se você não for agora, você não vai chegar nos céus. Então seja adorador aqui e agora, na condição que você está, nesse dia e nesta hora, até porque o dia de amanhã não pertence a nenhum de nós aqui. De vez em quando a gente vê um vídeo aí, tem gente caindo no púlpito, tem ou não tem? Pregando. Se eu cair aqui, vocês fiquem sabendo que eu estou entrando na glória celestial. Fiquem certos. Se acontecer, eu passei. Estou numa melhor. Sem dúvida nenhuma. Absolutamente. Se a gente não tiver preparado para morrer, não está preparado para viver. A gente só está preparado para viver quando a gente está preparado para morrer. Aí sim, aí você está preparado para entrar, sair, arregaçar as mangas, ir até o fim. Você não vai recuar, você está preparado para morrer. E como a gente não morre mais, porque a gente já passou da morte para a vida, a gente só vai passar para o andar de cima. Só isso. E vai ficar livre dessa ordem de coisas aqui. Então não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agradecer, bem dizer, não esquecer de... Não vou dar graças. Se tornam nulos em seus próprios raciocínios. E o coração é tomado de trevas. É tanta gente assim, não é? Que pena, a gente não pode parar de pregar. Por isso Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu pensei nessa palavra de Paulo essa semana. Eu acho que eu estava até tomando um banho, chuveirada gostosa, maravilhosa, e eu estava pensando ali, meu Deus, minha vida sem pregar o Evangelho não faz nenhum sentido. Não é ai de mim por causa que ia faltar alguma coisa para Deus, não, porque Ele tem instrumento para usar onde Ele quiser, gente. Mas era por mim mesmo, porque a nossa realização em Deus é abrir a boca e deixar Deus falar, edificando a gente mesmo, renovando a gente mesmo, restaurando a gente, levantando a gente de lugares muitas vezes desconfortáveis, e Ele vem e mostra que é Ele que está no trono. Ninguém vai mudar a rota da igreja, e nós vamos chegar nos céus e entrar pelas portas, palmas nas mãos, vestes brancas, cantando o hino da vitória. Essa é a entrada triunfal da igreja, minha e sua. Nós faremos isto. O diabo fica extremamente revoltado com a gente. Problema dele, ele é pequeno, ele é um cão na coleira de Jeová. E nós somos filhos do Altíssimo. E vamos glorificar a Ele com um coração cheio de humildade e de respeito ao nosso próximo. Amando as pessoas. Não fazendo mal a ninguém. Glória a Deus. Olha que lindo. Agora... não lindo apenas, mas elucidador para a gente. E triste, de alguma forma, porque as pessoas bem abastadas, né? Olha o que acontece. Oséias 13:6. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes
o coração. Por isso se esqueceram não colocou. Oséias 13:6. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Quem é que está falando aqui? O Senhor nosso Deus. Você tem lembrado de agradecer? Ou quando tem muito, você joga até no lixo e não pensa mais em ninguém, e não semeia na vida de ninguém, e não tem coragem de encher o prato de quem não tem, e não se preocupa com muitas vezes alguém que está ao nosso lado precisando de um pouquinho, e esquece de Deus. Quando é que a gente esquece de Deus? É quando a gente esquece do nosso próximo também. E é sério, né? Gente, a caminhada da gente aqui, ela é séria. Então ele disse, olha, mas Senhor, quando que a gente te viu com fome, com sede, doente, nu, sem roupa? Ele disse, quando? Toda vez que você deixou de fazer para o pequenino, semelhante, que estava com você, que estava ao seu alcance, você estava deixando de fazer a mim. E quando você fez a mim também. Mas Senhor, nós nunca te vimos, e como que o Senhor viu o que a gente fez? Ele disse, porque quando você fez a eles, estavam fazendo a mim. Queridos, esse evangelho aqui é ruim, não é? O pastor, ao invés de chegar aqui e dizer, venha para cá, você vai levar hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, Deus vai dar você hoje, leva. Aí a turma vem, né? Passa nesse sal aqui, leva esse tijolo, vai ter a casa, pega essa chavezinha aqui, deixa um dinheirinho e leva, porque vai resolver tudo. Mentira! Leva esse travesseirinho aqui que você vai dormir bem. Isso é conversa do diabo. Mas saiu da boca do pastor. O pastor é filho do diabo também, se não pregar o evangelho. É o diabo que está falando na boca dele. Foi forte demais? Jesus disse isso a Pedro num determinado momento. Ou a gente é cheio de Deus e da sua palavra, ou então se torna vaso de desonra. E se a gente chegar aqui pensando nisso só, isso é bom para a gente investir, comprar e fazer e expandir. E nunca botar a mão e botar no bolso. Quando o trabalhador é digno do seu salário, mas não é para ficar, não, vai ser rico, vai esbanjar com dinheiro da igreja, meu filho. Dinheiro da igreja. Essa igreja aqui, pode entrar o dinheiro que entrasse. Se chegasse aqui 10 milhões de dólares como doação, sabe quanto iria para mim? Nenhum centavo. Não iria. 10 milhões para atender as demandas desse mundo é muita coisa? Não. Também não precisaria ficar em poupança nenhuma, porque o amanhã pertence ao Senhor nosso Deus, Ele vai mandar. Tem muito o que fazer. Não é justo se apropriar de qualquer coisa. Então ele vem aqui, olha, se fartaram, aí o coração, já que eu estou farto e tenho tudo, então eu sou melhor do que o outro. Aí o coração se exaltou, se ensoberbeceu, e por causa disso,
esqueceram do Senhor. Porque com muito bem, se a pessoa não souber pegar o bem e colocá-lo debaixo dos pés e dominar os bens materiais, se você se deixar dominar por eles, você já deixou Deus. É o outro Deus que está, é Mamon agora que vai reinar sobre você. E nós só temos um único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Se a pessoa não tem isso, não tem vida eterna. Ou se pode servir a dois senhores. O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus disse? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não pode. Mamon não pode dominar a gente. Recursos é bom, é maravilhoso. Mas para você dominá-lo e fazer o bem. Porque inteligência não quer dizer muita coisa não. Tem muita gente cheia de inteligência, dando nó em pingo d'água, inventando tudo que é de mentira e tirando vantagem nesse mundo, com inteligência. Ele é inteligente para o mal. Só falta nele uma coisa: ele é muito inteligente, só não tem sabedoria. Porque quem tem sabedoria nunca faz o mal. Você pode dizer amém? A gente tem que usar a inteligência para fazer o bem. Aí sim, aí isto é sabedoria. Aí isso vai produzir. Agora, uma pessoa que se diz cheia de inteligência e de sabedoria fazendo mal, não dá. E tem tanta gente às vezes fazendo mal, sabe onde mesmo? A partir de dentro da própria casa. Gente cheia de sabedoria e de inteligência, e dizendo ter sabedoria, e é uma pessoa maligna dentro da própria casa, às vezes maligno com os filhos, e se for adotado, pior ainda, e faz separação. É gente que persegue os parentes, cheios de recursos, mas é uma mesquinharia terrível, e fica oprimindo todo mundo, oprimindo para cá e para lá. É injusto, e o coração é um outro Deus que está mandando nele, porque o nosso Deus não faz isso, ele faz o bem, ele é o Deus de amor. Ah, mas fizeram mal a mim e eu vou ter que retribuir com o mal. Ele diz: cuidado, minha é a vingança, sou eu que dou a recompensa. Você só tem o direito de fazer o bem, fala bem de quem lhe fala mal de você. Se você quiser ser filho de Deus, você vai fazer o bem a quem te faz o mal, e você vai retribuir o mal com o bem. Se você é meu filho, você vai fazer isso. Agora, você diz: e onde está a justiça? Ele diz: a justiça sou eu. Aí eu vou fazer, mas eu tenho a minha forma, o meu tempo, o meu modelo, a minha misericórdia, a minha longanimidade. Porque se não fosse a misericórdia e a longanimidade, não sobraria um aqui, um. Amém? Olha lá. Olha um aqui, que na expressão, ele vai comparar a pessoa a um animal, mas no bom sentido, para despertar a pessoa. Para ensinar a gente. Ele está aqui dizendo, olha, Deuteronômio capítulo 32 e verso 15. Mas engordando-se Jesurum, deu coices. Vocês já viram o homem da coice? Ele está comparando ele aqui. Engordando-se Jesurum, aqui é uma forma de se referir a Israel, povo escolhido e amado. No hebraico, é um nome carinhoso, poético, que significa o reto, o justo, usado por Deus para se referir a Israel.
Aqui ele representa isso. Engordando-se, deu coices. Ele está falando aqui de uma figura de linguagem, não é? Que expressa insolência e rebeldia da pessoa. Ele está aqui, de alguma forma, tocando nesse assunto para amarrar bem caracteristicamente, marcando, não é? A ideia que após alcançar fartura e conforto, ele se tornou arrogante, ingrato e rebelde, como um animal que, saciado, se recusa a seguir em frente. Então ele compara aqui a um animal dando coices contra Deus. Por quê? Está farto, está alimentado, está gordo. Então hoje, a palavra para a gente. Queridos, vamos tomar muito cuidado para a gente não esquecer. Não esquecer, porque esquecimento de Deus traz maldição. Maldição. Olha Jeremias 2:32. Acaso pode uma virgem esquecer-se de seus enfeites ou uma noiva do seu cinto? Vocês já viram uma noiva ir para o casamento, o altar, e não botar a roupa própria, as joias, e chegar no altar e eu esqueci. Acontece? Aí ele diz aqui, olha. Acaso pode uma virgem esquecer-se de seus enfeites e uma noiva do seu cinto? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Não foi um dia, não. Muito tempo esquecido do Senhor. Agora ele não esquece, porque ele disse: uma mãe pode se esquecer do filho que teve no ventre, que gerou, que andou com ela, pode esquecer, pode, mas ele disse: eu todavia não me esquecerei de ti. Então tem muita gente esquecendo o Senhor, mas ele não tem esquecido, e é preciso a gente retribuir isso. Por quê? Porque esse esquecimento vai gerar problema. Olha Jeremias 17, 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esquece do Senhor. Ele é maldito. Por quê? Porque confiou em todos os recursos. Se eu confiar num irmão, eu sou maldito? Não. Ele está dizendo aqui que tem um i aí. Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, ele confia só nas coisas materiais e aparta o seu coração. O problema está aí. É que confia numa coisa e aparta-se do Senhor, esquece o Senhor. E aí gera graves problemas, porque o Salmo 9 e o verso 17, o que é que diz? Salmo 9, 17, para a gente ver o problema. Salmo 9, o verso 17. Deixa eu ver aqui. Aliás, 9 e 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quer dizer, esqueceu de Deus, vai para o inferno. É grave ou não? Então, vamos lembrar de agradecer. Não vamos passar o tempo, vamos louvar,